Fala galera, eu vou contar a história do Flamengo. É especial de 70 inscritos, então bora começar. Primeiro, a história não começou com o time Flamengo, e sim começou com o Real Madrid. Então tudo começa quando eu era jogador do Flamengo. Depois eu saí do time. Bem aí depois eu tive uma ideia de criar meu próprio time. O time que eu escolhi foi o Real Madrid. Comecei a contratar jogadores, só que aconteceu uma coisa. Eu perdi minha conta, perdendo todos os meus jogadores. Aí eu não sabia mais o que fazer, então eu falei, já sei. Vou criar um time chamado Bayern de Munique. Então começou a era Bayern. Depois eu contratei mais jogadores. Entre os mais bons era um menor e um cara com nome esquecido. O primeiro jogo foi contra o Santa Cruz e nós perdemos com a saída de mais jogadores. Mas eu ainda continuei. Depois tivemos que enfrentar o Real Madrid do Kaká. Esse Real Madrid foi o principal rival do Bateb. A gente perdeu, mas na volta a gente vira se classificando para a final, e na final a gente ia enfrentar o Inter de Milão. E depois a gente consegue ganhar. Conquistado a primeira Champions League. Mesmo com Champions League a gente perdeu os dois melhores jogadores do time menor e o outro cara com nome esquecido. Eles foram pro Real Madrid. Contudo, isso eu já ia desistir do time até que eu achei um goleiro chamado Raia, e depois uns jogadores vieram como Mito, Rafa Sharp e o Arthur. Mas a chegada que mudou a história do Bayern foi o Felipe. Depois disso a gente foi enfrentar o Real Madrid DMV e a gente perdeu, só que não tava os craques. Aí depois a gente enfrenta o Barcelona, a gente consegue ganhar de 3-2, com o Pi brilhando no jogo. Depois a gente de enfrentar alguns times, a gente enfrenta o Real Madrid vs a gente enfrenta eles e conquistado o Mundial. O principal desse jogo foi o Mito e Rafa. Aí depois de muitas vitórias e empates, a Bayern e oficialmente o top 1 do Maracanã. Aí depois a gente enfrenta o Real Madrid de novo, só que isso nunca saiu da cabeça do Bayern, perdendo de 6-0. Depois teve uma crise no Bayern. O Raí, o goleiro do time, sai. Eu esqueci de falar que o Raí agarrou um penal no jogo contra o Real Madrid depois de enfrentar o Milan. O Bayern se recuperou. Depois a gente enfrenta eles, Patos FC. No jogo a gente ganhar de 4-2. Quem jogou bola de verdade no jogo foi o Mito. Depois eles pediram revanche e perderam de novo, só que de 4-3. O craque da partida foi o Pia, e de novo queriam um jogo, só que ganharam de 1-0. Só com essa derrota o Mito e o Rafa saíram do time. O Felipe também. Ouvindo tudo isso eu desisti do time lá em MSM. Só que eu voltei 3 dias, só que em vez do Bayern era Flamengo. Agora aí depois o Felipe volta e o Sharp e outras pessoas também chegam. Depois o Flamengo enfrentar o Grêmio, só que eles não vieram e a gente ganhara, só que eu fiquei com tédio e o Bayern volta. Depois da gente enfrentar uma Times, essa Bayern não teve tanta coisa importante pro time bem, mas depois eu decido criar o Flamengo. E agora esse Flamengo bem, mais o vídeo vai ficando por aqui. Até a parte 2 do vídeo. Tchau.